Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ministrarmos aqui agora esse capítulo para fazermos a devida reposição dos capítulos de Atos que temos faltado aqui no canal do Acorda Bênção no YouTube. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 10, nós temos aqui, louvado seja Deus, o registro da chegada do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios, através do apóstolo Pedro. Pedro, que defendia pela sua própria cultura, pela sua própria cidadania e pelo seu próprio princípio como judeu, ele até chega para Cornélio e os de sua casa, dizendo-lhes saberem que não era lícito um varão judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. E aos estrangeiros, os estrangeiros são gentios. É importante relembrarmos que ser gentio é não ter sangue hebreu correndo na veia, é não ser descendente de Abraão. Gentio com O. Gentio terminando com O. Amém? Porque existe a palavra gentio com L, que aí significa fino, educado, cortês, né? Delicado. E aí tem seus sinônimos. O gentio que eu estou me referindo é gentio terminado com a vogal O. E Jesus diz que os gentios não conhecem a Deus, exatamente pelo fato de ser gentio, não ter a revelação do Deus de Abraão, do Deus do Velho Testamento. Ser gentio é não ter sangue hebreu correndo na veia, é ter ficado para trás. Porque quando Deus chama Abraão e lhe diz, sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, Deus está fazendo surgir aí um novo povo, que é o povo hebreu, povo de Israel, comumente chamado os judeus, que são os filhos de Jacó. Israel, de um modo geral. A gente usa mais a expressão judeus porque, além de ter sido a tribo que demorou a se corromper, ela constituía o reino sul, junto com a tribo de Benjamim e depois a tribo de Levi. Ela é o foco da promessa do rei Davi, da substituição, né, do trono de Davi, e é da tribo de Judá sobre a qual repousava a promessa do Messias. Por isso que comumente este povo de Israel, lembrando que era um povo só, mas o termo Israel ficou sendo um termo nomenclaturado às 9 tribos que constituíam o Reino Norte, que rapidinho partiu para a idolatria, se distanciou do propósito revelador de Deus, mas Israel é o conjunto
das 12 tribos que tem o nome dos 12 filhos homem de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel quando ele teve encontro com Deus no Val de Jaboque. E volto a dizer, esse termo judeu diz respeito ao povo de Israel, porém predominantemente a tribo do Reino Sul, a tribo de Judá, sobre qual repousava a promessa de onde viria o Messias. Pois bem, ser gentio é não ter o sangue hebreu correndo, o sangue de Abraão correndo em suas veias, historicamente, geneticamente falando, e espiritualmente é não ter a revelação do Deus do céu, é não conhecer Deus. Por isso que Jesus disse que os gentios vivem ansiosos, quem não conhece a Deus, vive inquieto, que não conhece a Deus anda solícito, que não conhece a Deus anda cuidadoso quanto às coisas desta vida, quanto ao comer, o beber, o vestir. Porque Jesus disse que quem conhece a Deus sabe que Deus cuida, aleluia, que Deus provê, que Deus se importa. Porque nem mesmo Salomão, disse Jesus, com toda a sua honra, se vestiu como se veste, ou se veste, é verdade, o lírio dos campos. Os lírios dos campos, que não trabalham nem fiam. Bem como as aves do céu, disse Jesus, e o Senhor as alimenta. Então, quem conhece a Deus, sabe que Ele não deixa faltar. Inclusive, um dos nomes de Deus do Velho Testamento é Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Deus da provisão. Você não precisa que alguém se passe por profeta para dizer que o que está faltando vai chegar. Você precisa ter consciência que o Deus a quem você serve, Ele vai chegar a qualquer instante, a qualquer momento com o que você está precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter essa consciência de que Deus está a contemplar as suas necessidades e que Ele vai chegar com o devido suprimento. Amém, amados? Então, esse capítulo 10, ele é interessante também porque agora eu estou me lembrando que há um conflito, posteriormente, vamos ver nas epístolas, de Pedro com Paulo, por conta de Pedro até usar a expressão que Paulo, né, falava de coisas difíceis em seus ensinamentos e que houve, sabemos, um certo conflito momentâneo, podemos assim dizer, entre Pedro e Paulo por conta de Pedro, por causa dos cristãos judeus chegarem perto dele
ele se afastar dos gentios. E aí ele recebe uma crítica severa do apóstolo Paulo, que era ousado, que era intrépido. Não é? E aí mais na frente, na sua epístola, o próprio Pedro diz, porque obviamente como irmãos fizeram as pazes, mas ele diz de Paulo, glória a Deus, que havia escrevido, né? Ou havia escrito, louvado seja Deus, para os irmãos ali da Ásia, para os irmãos de Roma, que Paulo os havia escrevido segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto com todas as suas epístolas, como em todas as suas epístolas, diz Pedro, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Aí Pedro está agora aqui exaltando a fala de Paulo e sugerindo os irmãos a estarem atentos aos seus ensinamentos, que eram verdadeiros, que os podia fazê-los imaculados e irrepreensíveis em paz e terem por salvação a longanimidade do Senhor. E ele diz, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Eu acabei de parafrasear. Louvado seja Deus. Então esse foi um momento marcante, o capítulo 10 de Atos para o apóstolo Pedro, porque além dele perceber que Deus não faz acepção de pessoas, além de ele chegar, na verdade, aos gentios, ele percebe que Deus não faz acepção de pessoas, como ele mesmo diz no versículo 34 do capítulo 10 desse livro de Atos. Então foi marcante para ele, porque ele leva em primeira mão o evangelho aos gentios. Muito embora o ofício de disseminar o evangelho entre os gentios ficou a cargo do apóstolo Paulo, pois para isso mesmo fora chamado, para isso o mesmo fora escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Glória a Deus. Mas Paulo teve proeminência neste ofício e ter vivido a experiência de que Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu quero voltar a pontuar as motivações existenciais das abordagens do livro de Atos e de toda a Bíblia aqui no programa Acorda a Bênção. O propósito é gerar consciência cristã. O propósito é trazer argumento, subsídio teológico, doutrinário e apologético para a defesa da nossa fé. O propósito é esclarecer, orientar os irmãos à luz da Escritura Sagrada, para que
estejamos devidamente posicionados no lugar da bênção, considerando que o lugar da bênção é a presença do Senhor. E procurarmos fazer os que nos ouvem crerem como diz as Sagradas Escrituras, porque só vale a pena crer como diz as Sagradas Escrituras. E eu quero pontuar aqui nesta abordagem que Deus, ele é receptível a todos os seres humanos. Por isso que a igreja deve ser um lugar de aceitação. Amém, amados? A igreja deve ser um lugar de aceitação. Essa abordagem de agora está sendo bem diferente da abordagem que fizemos e, infelizmente, perdemos o áudio devido a uns problemas tecnológicos. Mas estamos transmitindo aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam neste momento, que as pessoas saibam neste momento. E é um momento oportuno para esclarecer que igreja, a exemplo do Senhor, é um lugar de aceitação. E eu achei interessante aqui, nessa releitura, nessa reabordagem do capítulo 10 de Atos, que Pedro ficou tão entusiasmado quando, falando a palavra de Deus, ele percebe que o Espírito Santo vem sobre todos os que escutavam a palavra e logo passaram a falar em línguas e magnificar a Deus, que ele logo cuidou de sugerir o batismo em água aos irmãos, uma vez que os irmãos já tinham acabado de receber o que a gente chama de o batismo no Espírito Santo. E a evidência aqui é o falar em línguas e magnificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Pedro cuida logo de levá-lo às águas batismais. Com isso a gente aprende que não existe carência para o batismo nas águas. Isso consolida muito Pedro a fazê-lo, tendo em vista que certamente já tinha chegado ao conhecimento do mesmo o que aconteceu com Filipe quando chegou próximo ao eunuco etíope, que ganhando-o para Jesus, logo o etíope vê água e pergunta a Filipe o que o impedia de ser batizado, ao que Filipe disse-lhe que se ele cresce de todo o coração, lhe era lícito. Filipe logo mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Louvado seja Deus. Pedro cuidou logo de fazer isso também com Cornélio e todos os de sua casa, depois de terem, inclusive, recebido o Espírito Santo. Por que eu estou, pelo Espírito de Deus, agora então falando isso? Porque é necessário dizer que não existe carência para o batismo em águas e que a pessoa, ela se torna membro do corpo de Jesus, apta a cear, apta ao batismo, a partir do instante que ela se converte, a partir do instante que ela
morre para o mundo e resolve viver para Deus. Então, como é que existe ainda hoje denominações que protelam o batismo de algumas pessoas que já são, inclusive, batizadas no Espírito Santo? E alguns batismos são protelados porque algumas pessoas não são casadas no judicial, como diz no papel, no cartório, mas já são batizadas no Espírito Santo. Por que a denominação não batiza? Então, ficam sem resposta os pastores que usam desse argumento. Entende, amados? Deus não a recebeu, Deus não o recebeu, Deus não recebeu esta pessoa. E o batismo no Espírito Santo já convalida isso. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo não salva, mas o batismo em águas também não salva. É óbvio que o batismo em água é uma evidência de arrependimento. Mas quem detecta uma pureza maior no coração ao ponto de lhe dar o Espírito Santo? Ou quem veda ou veta a pessoa de ir às águas batismais? Você não acha que Deus conhece melhor os corações dos seres humanos do que nós pastores, não? Porque se a gente for tratar que isso é um julgamento, quem está julgando e aprovando é Deus, que fez esta pessoa receber o Espírito Santo, já lhe concedendo o dom de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu fico sem entender por que algumas denominações ficam protelando o batismo de algumas pessoas. Fato é, não tem argumento bíblico para isso. Pastor, eu não sou batizado nas águas porque eu não sou casado no cartório com meu cônjuge. Está errado. Pastor, eu não tomo a ceia porque eu não sou batizado nas águas. Está errado. Entende? Eu esqueci de dizer que uma das motivações existenciais das abordagens do Acorde da Bênção, eu disse, não foi? É de esclarecer à luz da Bíblia, de trazer entendimento à luz das Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque a porta dessa aceitação pelo divino é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É a abertura do coração para Jesus, da vida para Jesus, é a entrega dos caminhos ao Senhor Jesus. Observe que estamos tratando de um homem que era piedoso, temente a Deus, que fazia esmola, de contínuo orava a Deus e estava neste período de oração, quase a hora nona do dia, em jejum, inclusive orando. Louvado seja Deus. Até que o Senhor lhe apareceu teofanicamente, lhe apareceu em forma de anjo, e lhe disse que mandasse chamar Pedro,
o qual lhe diria o que deveria fazer para que, louvado seja Deus, obviamente ele fosse salvo. Até porque as suas orações e suas esmolas já tinham subido para a memória diante de Deus. Mas o caminho da aproximação a Deus, o caminho da comunhão com o Senhor, não é o esmolar, o fazer caridade, o orar, o viver piedosamente apenas, sem que se confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a porta é Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que passar por Jesus. Tem que crer nele, como Filipe disse ao eunuco: se tu crês, glória a Deus. Se tu crês de todo o coração, ao que respondeu o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus e creu que o profeta de quem ele lia não falava de si. Falava, como explicou Filipe naquela escritura, daquele que, como ovelha, foi levado para o matadouro, e como cordeiro, mudo diante dos que o tosqueava, não abriu a sua boca, cuja humilhação foi tirado o seu julgamento. Louvado seja Deus. O eunuco creu que, além de Jesus Cristo, seu Filho, ele fora o Messias enviado, o Salvador do mundo. A isso o dignificou, isso tornou lícito as águas batismais. Então é necessário crer neste Jesus, desta maneira, como inclusive Pedro, já dentro da casa de Cornélio, começa a dizer-lhe, aleluia, que Jesus Cristo, glória a Deus, é aquele que os profetas tinham feito menção. Que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, porque estamos falando de Jesus. É importante dizer que Jesus é o nome do corpo em que estava o Espírito Santo. Jesus é o nome da manifestação visível, palpável, em carne do Deus da glória. Jesus é o nome dado ao Emanuel. Por isso que Pedro diz que ele foi ungido com o Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito Santo é Deus. A terminologia santo é a manifestação de Deus nos homens, santificando os homens, levando os seres humanos a abster, nos homens e mulheres, tudo, levando o ser humano a abster-se do pecado, pela obediência. E quando maculado pelo pecado, esse mesmo Espírito leva o homem ao arrependimento, para que este confesse
o seu pecado a Deus. E quando ele confessa o seu pecado a Deus, quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, nós somos purificados pelo seu sangue. Então esse Espírito, cuja terminologia é santo aqui, é Deus, não é uma terceira pessoa divina. Porque esse mesmo Espírito é também chamado de Espírito da glória, Espírito da verdade, Espírito eterno. É Espírito de Cristo, é Espírito de Deus. E não são muitos espíritos, não. É um só. É o Espírito soberano, o Criador, o onipotente, o onisciente, o onipresente. Como no Velho Testamento, ele é chamado de Tzidkenu, Sabaoth, Mishkadinsk, Jireh, Rafá, Elohim, Elion. Mas é o mesmo Deus, se manifestando de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus, que no Novo Testamento recebe o nome de Jesus, porque veio para salvar. E é o Espírito Santo, porque agora está atuando para separar o homem do pecado, seja preventivamente ou remediadoramente. Preventivamente, já falei, pela abstinência ao pecado. Remediadoramente, pela confissão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro continua dizendo que a este Deus ressuscitou e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, disse Pedro, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aí quando Pedro está dizendo isso, irmão, o Espírito Santo vem sobre todos os que ouviram a palavra, porque seus corações estavam abertos à aceitação do Messiado de Jesus. O coração está aberto ao processo salvífico impetrado por Jesus. Glória a Deus. E aí recebe o Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo quando ela assume esse compromisso de crença, de admissão à morte de Jesus. O bônus aqui, eu vou chamar de bônus, Cornélio e os seus, falar em línguas e magnificar a Deus, né? Porque talvez você tenha o Espírito Santo e ainda não fale em línguas. Mas você já tem o Espírito Santo. O falar em línguas é uma coisa que vai fluir. Não se aperreia com isso. Porque você que não fala em línguas não é menos crente do que quem fala. Como quem fala em línguas não é mais crente do que quem não fala. Falar em línguas estranhas vai fluir do seu envolvimento, de uma necessidade que Deus está vendo em você, de você falar em línguas. Porque a gente aprende lá em Coríntios que nem todos falam em línguas. Nem todos vão onde falar em línguas. Amém, amados? Nem todos. Louvado seja Deus. Como nem todos têm
evidenciadas as manifestações do Espírito Santo em suas vidas. O Espírito é um só, os dons é do Espírito Santo, mas é dado a cada um para o que for útil. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com isso, inclusive, eu também quero aqui desmistificar a ideia de que o falar em línguas é a única evidência do batismo no Espírito Santo. Essa é uma tese defendida pela escola pentecostal. Eu sou pentecostal, eu creio até o tutano, mas eu creio, aleluia, que a pessoa envolvida pelo Espírito Santo, ela não só se limita ao falar em línguas estranhas. Tem mais coisa por dentro dela. Tem mais coisas a serem evidenciadas por ela. Tem muita gente por aí falando em línguas que não é batizada no Espírito Santo, como alguns acham, pensam e dizem. Tem gente que fala em línguas para poder atender um requisito da sua denominação, para poder assumir um cargo de auxiliar de trabalho, de diácono, de presbítero, de pastor. Porque tem denominações que a regra é: você só recebe um cargo se falar em línguas estranhas. Ou você só pode fazer parte de determinado órgão se for batizado nas águas. Aí tem gente até se batizando nas águas sem estar devidamente arrependida, sem ter verdadeiramente morrido para o mundo, mas se batizou em águas para poder fazer parte de determinado grupo, determinado órgão da determinada denominação que a pessoa faz parte. Então tem muita coisa errada. Precisa ser levado mais a sério. Precisa ser ensinado como deve ser ensinado à luz da Bíblia. Louvado seja Deus. Esta palavra, irmão. De repente teve que acontecer o que aconteceu, de perdermos o áudio da primeira abordagem, para termos que falar essas verdades de Deus neste momento. Amém? Senhor, portanto, continue nos ajudando, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.